Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje eu vou propor um exercício para nós fazermos sobre locução adverbial. Esse exercício está na nota de aula número 118, porque o conteúdo não se encontra no Linguagens, né? E eu peço então que vocês peguem esta nota de aula aí, que está postada no AVA, para acompanhar o exercício. Eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e depois nós vamos corrigir, certo? Bem, mas antes vamos ver do que se trata o exercício. Lê os fragmentos de texto a seguir para responder à questão 1. Letra A. Passo a passo, gradativamente, as técnicas cirúrgicas reescreveram páginas inteiras de vários manuais de medicina no mundo. Um dos melhores exemplos desse progresso é, de fato, a operação que pulveriza o cálculo renal que fica encravado no rim. Renal é uma pedra que se cria no rim, ok? O aparelho capaz de realizar essa proeza, o nefrolitotritor ultrassônico, existe há cerca de 3 anos, mas ainda se contam nos dedos os hospitais brasileiros que o possuem. Esse aparelho aí, ele quebra essa pedra sem precisar de fazer uma cirurgia, ok? B. Pois ali no meio da noite a lua é mesmo um lago de prata. O céu está muito límpido e é puro o brilho das estrelas, mas em breve se produzirá o eclipse. E então, sem pressa, o luminoso contorno vai sendo perturbado pela escuridão. A Terra vai projetando sua forma naquele redondo espelho. Muito lentamente sobe a mancha negra sobre aquela cintilante claridade. É mesmo um guerreiro que vai, sem dúvida, invadir aquela água tão clara, pisoteando aquela flor tranquila. E o globo da lua, num dado momento, parece roxo como um vaso de sangue. Ali vemos a Terra reproduzida na lua. Ali estamos projetados. E poderíamos pensar na sombra amarga que somos. Ah, mas o eclipse passa num instante. Recupera-se a lua, mais brilhante do que nunca. Parece até purificada. Então, nesse fragmento aí do texto Eclipse, Lunar, de Cecília Meirelles, nós temos já um texto literário, né? O outro era um texto mais informativo. Neste já temos um texto literário. C. A Marginal do Tietê, que é palco de todo tipo de problemas viários em São Paulo, acrescentou tragicamente ontem, à tarde, em seu currículo, um acidente inédito. Um monomotor caiu às 15 horas na pista expressa da via. Temos então outro texto aí de caráter informativo. Nos 3 fragmentos lidos, há várias locuções adverbiais destacadas. Informe seus valores semânticos. Então, vocês vão dizer o sentido dessas locuções adverbiais. Lembrando que o que nós já vimos na aula passada, né? Que elas indicam tempo, lugar, dúvida, afirmação, negação, modo, etc. 2. Nas frases a seguir, sublinhe as locuções adverbiais e informe seus valores semânticos. Letra A. Sino que assim badalas, não falas à toa. Política é o que se murmura por aí. Os vitrais da igreja são belos por fora e maravilhosos por dentro. De vez em quando os namorados falavam baixo, trocando segredos com cuidado. Letra E, os assaltantes fugiram às pressas pelo vale. Então vocês vão identificar nessas frases aí as locuções adverbiais existentes e informar também os seus valores semânticos, ok? Bem, eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem esse exercício e depois nós voltamos para corrigir.
Ok, pessoal, vamos lá corrigir então. Lembrando que se alguém não conseguiu terminar ou não conseguir pegar a correção, ela estará disponível no AVA na nota de aula 118, correção. Então vamos ver. Leia os fragmentos de texto a seguir para responder a questão 1. Passo a passo é modo, né? O modo como as técnicas cirúrgicas reescreveram, né, os manuais de medicina. Então, passo a passo é modo. No mundo é lugar, né? Foi onde essas técnicas cirúrgicas reescreveram essas tais páginas dos manuais. De fato, é afirmação, né? Então, um dos melhores exemplos desse progresso na verdade, seria, né, a operação que pulveriza o cálculo renal. Então, de fato, é uma afirmação. O cálculo renal ele fica cravado no rim. Então, a expressão no rim é o lugar onde esse cálculo fica encravado. Há cerca de 3 anos é tempo, né? Então, esse aparelho aí do nome complicado, ele já existe há 3 anos, né? Por volta de 3 anos. Então, essa expressão indica tempo. E ainda uma maneira de falar, né? Contar nos dedos, né? Então, nos dedos seria o lugar onde você irá efetuar esta conta. Então, nos dedos é lugar. Letra B. Pois ali, no meio da noite, a lua é mesmo um lago de prata. Então, é quando a lua é um lago de prata, né? No meio da noite, quando ela aparece de noite. Então, a expressão indica tempo. Em breve é tempo também, né? Então, ele diz, o céu está muito límpido e é puro o brilho das estrelas, mas em breve se produzirá um eclipse. Ou seja, em pouco tempo, num espaço curto de tempo, o eclipse vai aparecer. Então, em breve é tempo. E então, sem pressa é modo. E o modo como o eclipse, o luminoso contorno, vai sendo perturbado pela escuridão, né? Quando a Terra começa a cobrir a Lua. Então, é sem pressa. Naquele redondo espelho seria o lugar. Então ele diz, a Terra vai projetando sua forma naquele redondo espelho. Naquele redondo espelho, na verdade, é a Lua, né? Então, é onde a Terra projeta sua forma, então, naquele redondo espelho é lugar. Sobre aquela cintilante claridade, lugar também. Então, o eclipse vai lentamente, né, a mancha do eclipse, né, aquela sombra, ela vai subindo lentamente sobre a Lua, né? Então, sobre aquela cintilante claridade seria, na verdade, o luar da Lua, né? Então, seria de lugar. Sem dúvida, a afirmação, né? Então, a autora diz que um guerreiro vai com certeza, né? Ela está afirmando que ele vai invadir aquela água tão clara. Então, sem dúvida, ou seja, não há menor chance de erro, né? Seria uma afirmação. E o globo da Lua, num dado momento, parece roxo como um vaso de sangue. Num dado momento é um período de tempo, né? Um período de tempo não especificado. Então, a expressão indica tempo. Na Lua, lugar. Então, ali vemos a Terra reproduzida na Lua. Quando a Terra finalmente cobre a Lua, né, a gente vê que ela está reproduzida ali. Então, na Lua seria lugar. No instante, tempo também. Mas o eclipse passa no instante. O eclipse costuma ser rápido, né? Então, no instante é num período curto de tempo, então a expressão indica tempo. Ok? Próximo. A Marginal do Tietê é uma pista, né? Em São Paulo, que fica às margens do rio Tietê. Que é palco de todo tipo de problemas viários em São Paulo. O lugar onde ela se localiza, então, em São Paulo, é uma locução adverbial de lugar. À tarde, tempo. Né? Acrescentou tragicamente ontem, no período da tarde, então está indicando o tempo, né, em que houve esse acréscimo desse acidente. Então, à tarde seria tempo. Em seu currículo, aí é linguagem conotativa, né? Na verdade, a pista não tem currículo, né? Mas quer dizer, ou seja, em todos os acontecimentos que se deram nessa pista, então veio mais um.
né? Então, em seu currículo, obviamente, está na linguagem conotativa, mas essa locução adverbial indica lugar. Um monomotor caiu às 15 horas, foi a hora em que o avião caiu, né? Então, às 15 horas indica tempo na pista expressa da via, ou seja, nessa pista que atravessa, né, a marginal Tietê, ok? Vamos para o número 2. Nas frases a seguir, sublinhe as locuções adverbiais e informe seus valores semânticos. Bem, praticamente a mesma coisa que vocês fizeram no exercício 1. A diferença é que no exercício 1 as expressões estavam destacadas, você só teria que dar o valor semântico. Nesse exercício você vai ter que encontrar essas locuções adverbiais, né? Então, para isso, é aconselhável que você procure o verbo e veja quais são as expressões que estão se referindo a ele. Então, na letra A, sino, que é assim, badalas, não falas à toa. Então, o verbo é falas, né? Então, como é que esse sino não vai falar? À toa. Então, à toa é o modo como o sino não fala, digamos assim. Esse trecho aqui é um trecho literário, então obviamente está na linguagem conotativa também. Sino não fala, né? Ele até badala, mas falar ele não fala. Mas aí a gente tem que analisar em cima desse contexto aqui. Então o sino não fala, né? O emissor da mensagem está se referindo ao sino e ele não fala à toa, ou seja, o modo como ele não fala. Política é o que se murmura por aí. Então nós temos aqui o verbo murmurar, né? Então, por onde é que a política é murmurada, né? Por onde é que ela é comentada, né? Por aí. Então, por aí seria uma locução adverbial de lugar, certo? Os vitrais da igreja são belos por fora e maravilhosos por dentro. Então, nós temos aqui que os vitrais da igreja são belos, né? E onde eles são belos? Por fora, né? E maravilhosos. Então, onde eles são maravilhosos? Por dentro. Então, ambas aqui indicam lugar, certo? De vez em quando, os namorados falavam baixo, trocando segredos com cuidado. Então, nós temos aqui, os namorados falavam, né? Quando é que eles falavam? Não era sempre, era uma vez ou outra. Então, de vez em quando eles falavam. Então, essa expressão aqui indica tempo. Trocando segredos. Como é que eles trocavam esses segredos, né? Eles trocavam os segredos com cuidado. Então, esse aqui é o modo como eles trocavam esses segredos. Então, com cuidado é uma locução adverbial que indica modo, certo? Os assaltantes fugiram às pressas pelo vale. Então, nós temos aqui fugiram, né? É o verbo. Como é que eles fugiram? Às pressas. Então, foi o modo como eles fugiram, né? E por onde eles fugiram? Pelo vale. Então, aqui é o lugar por onde eles fugiram, ok? Então, vocês perceberam aí que para nós identificarmos as locuções adverbiais, assim como os advérbios também, você tem que procurar os verbos das orações, né? No caso dos advérbios também, os adjetivos e outros advérbios, mas nas locuções adverbiais, geralmente, para o nosso estudo aqui, a gente vai se referir aos verbos. Procurando os verbos, você encontra essas expressões que estão dando uma informação para ele, ou transmitindo uma circunstância, dando um sentido, né, para esse verbo. Aí você tem a locução adverbial e é só indicar o seu valor semântico, de acordo com aqueles que nós já estudamos, ok? Ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima aula.